noite a todos. É uma satisfação aqui receber os dois conselheiros tutelares da cidade de Paba. Eu quero deixar bem claro a vocês que a porta vai estar sempre aberta a vocês. É uma satisfação muito grande recebê-los, porque ainda já tem 36 anos praticamente que o ECA existe, e as pessoas não conhecem, não sabem as atribuições dos conselheiros tutelares. E hoje nós vamos tirar essa dúvida com a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos, Zé Clóvis, Felipe, fique à vontade. Meu nome é José Clóvis, sou do Conselho Tutelar de Paba, estou para o segundo mandato de conselheiro e é uma satisfação estar aqui. Meu nome é Felipe, tá? Para quem não me conhece, a gente está atuando também no Conselho Tutelar, é o nosso primeiro mandato, né? Hoje são 3 anos, né? São 3 anos que a gente já está na execução desse mandato e a gente tem aprendido muito, né? Tornado a aprender, porque todo dia nós aprendemos e estamos aí. Falar em mandato, né? Como que se faz para ocupar esse cargo de conselheiro tutelar? O Conselho Tutelar, para a eleição, né? A eleição, primeiro, antes da eleição tem como é que fala? Um processo seletivo que vai selecionar a pessoa, o cidadão, para ser conselheiros. Tem algumas regras que o Ministério Público e o Regimento, também a Lei Municipal, CMDCA criado pelo CMDCA. E o Conselho Tutelar, a lei, esse mandato, essa eleição, ela é regida pelo CMDCA. CMDCA que coordena, que faz esse processo de escolha. O CMDCA, né, é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Né? Interessante, sabe por quê? Porque no passado, muitas vezes o conselheiro ele era escolhido pela popularidade dele, é uma pessoa muito mais próxima, que não tinha o quê? Conhecimento da lei. Exatamente. E aí, vamos supor, a Bíblia do conselheiro tutelar é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E falando em Estatuto, Felipe, quais são as atribuições do conselheiro tutelar? Rapaz, você tocou num assunto aí que é um assunto que ele gera muita divergência, né? Não só, né, na cidade onde a gente atua, mas em todo o Brasil. Então a gente tem aqui, inclusive eu trouxe até o ECA, né? Porque as atribuições não são apenas uma, né? São várias atribuições. E o que falta hoje, né, em algumas localidades aí, é o conhecimento. Quando você conhece a atribuição, né, de um profissional, você sabe qual é o momento certo, né, dele ser acionado para não gerar algum assunto paralelo que talvez em desconexão, né, com a atribuição da... Na realidade, Mário, o conselheiro tutelar, às vezes a comunidade não sabe qual é a real atribuição do conselho tutelar. Por quê? Eles acham que o conselho tutelar, para pegar a criança na rua, para poder buscar a criança na casa, tomar a criança do cidadão, do pai que não está sendo bem, não está cuidando direito, ele acha que o conselho tutelar tem essa atribuição, mas não é a atribuição do conselho tutelar. Às vezes, costume. A pessoa tem o costume, desde antigamente, de ver o conselho tutelar como para resolver o problema, às vezes até atrito familiar. Tem um atrito em casa, um adolescente, por exemplo, em casa, aí eles chamam o conselho tutelar para resolver. Isso não é atribuição do conselho tutelar, mas o conselho tutelar vai. Vai porque já é costume na nossa comunidade de fazer esse papel. Cultura, né? É cultura, exatamente, é cultura. E a escola também, às vezes, chama o conselho tutelar até para poder levar a criança em casa que o pai não foi buscar. Na nossa cidade acontece isso. Às vezes o conselho tutelar, a gente fala não. O conselho tutelar, não sei o que o conselho tutelar está fazendo. O conselho tutelar não está valendo para nada. Falando em cultura, em buscar em casa, os professores entrar em contato, uma das atribuições até mesmo da escola, né? Está lá no artigo 56 do ECA, que compete à escola comunicar ao conselho tutelar os casos de faltas repetitivas, maus tratos. Isso acontece? Só que aí tem um detalhe. Acontece. Tem um detalhe disso aí. É o seguinte, na questão das faltas repetitivas. Depois de esgotados os recursos com os pais escolar. Entendeu? Acontece muitas vezes, Mário, a escola às vezes não faz a busca ativa da forma que deveria ser feita, né? E acaba acionando o conselho tutelar. Entendeu? E aí, o conselho, o que vocês fizeram? Aí manda pra gente o relatório, só que o relatório, né, um pouco vazio. E a gente chega para atender a situação
e às vezes a situação é outra, totalmente diferente. Por quê? A gente tem que buscar a motriz daquilo, o que gerou aquela situação. Se a gente não souber o que gerou, como é que a gente vai resolver? E fala que o problema que eu vejo muito acontecendo, senhores, é que o conselheiro tutelar, ele é muito apedrejado, muito criticado, justamente por falta de informação. E eu conversei com um conselheiro aqui da região, se não havia possibilidade, apesar de que não é atribuição, mas muita gente não faz somente o que é atribuído a nós, não é isso? Com certeza. Com certeza. Se Maomé não vai à montanha, por que a montanha não pode ir a Maomé? Tipo assim, não pode o conselho ministrar uma palestra nas escolas para os pais sobre as atribuições do conselho, alguma coisa nesse contexto? Há possibilidade ou não pode? Ou porque não é atribuição, vai deixar em branco? Pode sim. E mas o Felipe até tinha proposto, né, Felipe? Este ano já está providenciando uma palestra nas escolas. Só que deixamos a atribuição dos diretores, né? Isso, o diretor tem que querer. Não, isso é o processo. Só que tem que ter a boa vontade do diretor de aceitar, convidar, né? De Marcar convidar. uma data, né? Por exemplo, a gente tem reunião semestral, né? Ou bimestral, né? Do final do semestre de escola aí. Então, assim, seria uma boa oportunidade. Inclusive, em algumas escolas a gente já fomos. Já fizemos palestra. Porque eu falo isso, porque eu faço trabalho sobre o EC e eu sempre comento sobre o conselho, comissário da vara da infância, porque eles confundem muito o comissário da infância e juventude com o conselheiro tutelar. São órgãos totalmente diferentes. Totalmente distintos. Igual eu falei, o conselho tutelar é um órgão municipal autônomo, que é eleito pela comunidade. O comissário da vara da infância são servidores públicos ou nomeados pelo juiz, que atende diretamente ao juiz da vara da infância, onde as atribuições são totalmente diferentes. Mas se nós pecamos por falta de informação. Se o pessoal não sabe, por que não levar a informação? Mas igual o senhor falou, você chega na escola, o diretor, eu sou o conselheiro Zé Clóvis, sou o conselheiro Felipe, nós estamos aqui, a possibilidade de ministrar uma palestra aqui, está aqui, se precisar, entra em contato com a gente. Sobre a atribuição do conselho. E nós tivemos, este ano nós tivemos na escola Manuel Machado Franco, não é isso? Manuel Machado Franco e também na Gerson Gomes. Mas eu quero que você fale para mim um pouquinho sobre a estrutura do Conselho Tutelar da cidade de Paba, para que vocês possam exercer um trabalho com dignidade. Evoluiu bastante. Passado o tempo vem evoluindo. Poderia estar melhor, né? Mas hoje para trabalhar, então, estamos bem. O que nós estamos precisando hoje no Conselho Tutelar? Até a prefeitura já nos prometeu, este ano já instalava para nós o ar-condicionado. Este ano nós estamos dependendo de computadores. Nós temos 2 computadores. Um está sendo usado para ponto, né, Felipe? Para ponto, e o outro é o do escritório. É o da secretaria, da recepção. Então, nós, quando temos que fazer algum relatório, alguma coisa, temos que usar o da recepção. E para nós, às vezes, tem um relatório que é sigiloso, a gente não pode estar fazendo ali, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. A gente mesmo não pode pedir, quem tem que pedir é o prefeito ou alguém indicado por ele. Tudo do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar a gente fala é autônomo, né? Negócio de falar autônomo. É um órgão autônomo, permanente e autônomo. Sim. A autonomia do Conselho Tutelar é que ele não é ligado, não é submisso a nenhum órgão. A questão toda igual eu falo, né? CMDCA. Há verbas para projetos do CMDCA, não tem? Sim. Essas verbas é fruto dos autos de infrações. Isso. É feito. É o fundo de... Aí vai para o fundo do CMDCA. É o FIA. Isso. Agora, mas o CMDCA não pode dar esse apoio, o CONCEP também não pode ajudar, porque o CONCEP fala sobre segurança pública. Isso. E o artigo 4º, né, do ECA, o que ele fala? É dever da família, do Estado, da comunidade, da sociedade, dos órgãos, gerar em prol de quem? Da criança e do adolescente. Prioridade, né? Que é específico para isso, que é vocês. Mas só que é igual Mas não tem estrutura para vocês desempenhar um trabalho com essa lei. Pois a gente depende. Em questão de equipamento a gente faz o pedido para a Secretaria de Assistência Social, que hoje estamos vinculados. Geral, né? No geral. No geral. Tudo que nós dependemos da Secretaria de Assistência Social. Inclusive, nós estamos vinculados ao gabinete do prefeito. Sim. Mas em questão de órgão, é a Secretaria de Assistência Social que nos atende. Né?
Então, quer dizer, é complicado. Ô Felipe, qual a maior dificuldade que vocês estão enfrentando hoje na nossa querida cidade de Paba, nesse quesito aí de procurar exercer suas atribuições da melhor forma possível? É só a parte estrutural ou tem mais coisas? É aquilo que a gente tem, né, batido na mesma tecla, né? A questão estrutural e a questão do conhecimento. Porque é muito fácil você falar, o conselho não trabalha, não existe conselho. Tem gente que nem sabe na cidade que existe conselho tutelar. Não sabe o endereço do conselho Tem tutelar. gente que pensa que o conselho tutelar é FEBEM. Que o conselho vai pegar a criança e vai pro FEBEM. FEBEM nem existe mais. Entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente trabalhasse dessa forma, se a sociedade tivesse a curiosidade de procurar conhecer como funciona não só o conselho tutelar, mas todos os órgãos, né? Dentro ali, por exemplo, da prefeitura, né? Para estar atendendo eles iriam fazer algumas afirmativas verdadeiras. Isso facilita o trabalho da gente, né? A gente não ia sofrer ameaças de processo, né? A gente, né, ia trabalhar com mais liberdade, né? Porque o que acontece, Mário? Tem pessoas que querem saber como que funciona o trabalho do conselho tutelar a fundo, mas tem assuntos que estão sigilosos. Então, o conselho tutelar não trabalha, gente. O conselho tutelar não vai sair espalhando o que acontece dentro da cidade. O que é feito, né? O que ele pode, que ele fez na cidade. Porque falou uma palavrinha aí, cara, que ameaça, né? E nós temos tido aí informações verídicas sobre muitos conselheiros que foram até mortos. Sim, mas aconteceu uma ocasião comigo, um atendimento que a gente fez aí, na situação, a gente não pode, é claro, dar nome, né, aos bois, como diz o outro, do acusado passar na porta do estabelecimento da polícia e falar que se continuasse daquela forma ia ter que dar tiro. Então, assim, as pessoas não veem isso, mas elas falam que a gente não exerce a nossa função como deveria. Mas, cara, a gente não é polícia, né? Então a gente não tem uma arma para se defender. A gente vai ouvir, vai comunicar a polícia na situação e ficar, né, de orelha em pé, porque não pode dar mole. Deixar de proteger a gente não pode. A gente tem que exercer a nossa função, né? Mas também é uma das dificuldades que a gente enfrenta. A gente não tem como se defender caso aconteça algo do tipo, nem a nossa família. Olha só, Zé Clóvis, eu estava conversando com uma amiga minha da saúde e aí vocês vão até confirmar se eu falei certo, né? Porque eu falei com ela assim, olha, você é da saúde, aí chega uma adolescente lá, 12 aninhos, 13 aninhos, aí tá lá, grávida. Ele, médico, tem a atribuição, a obrigação de comunicar a vocês esse fato? Tem. Porque eu falo isso por quê? Porque deu uma polêmica na mídia agora e a mãe levou a filha ao médico. O médico pediu o exame de teste de gravidez. E a menina só tinha 11 anos. Né? Uhum. E a mulher ficou nervosa, pediu por que teste de gravidez? Então, a pergunta é, pode, deve ou é facultativo? Deve chamar o conselho tutelar, comunicar o conselho tutelar imediatamente. A polícia também. Estupro de vulnerável. 13 anos é estupro vulnerável. Abaixo de 13 anos, estupro vulnerável. Agora, a partir dos 14, se for consentido, se tiver consentimento, não é estupro. Mas, se não for consentido, é estupro. Outra coisa, mesmo o pai sabendo. Isso. O pai sabendo, autorizando, é estupro vulnerável. O pai vai ser punido também. O pai vai ser punido também. Chegou a informação para mim da seguinte forma. Há muito tempo atrás, que ambos, o garoto ele tinha 16 aninhos e a mocinha 13. Engravidou. Olha que dificuldade, né? Dois adolescentes. Quer dizer, o adolescente, ele não cometeu um crime. Ele cometeu um ato infracional. Então eu falei aí o cara comigo, seu Mário, por telefone na época. Eu disse, rapaz, a mãe não sabia do fato, ok? Então ela está isenta aqui. Uhum. Porém, ela está permitindo que eles continuem. Então agora ela está ciente, e continua o BO. Então é melhor ela ficar atenta aí, porque ela pode responder. Agora tem a lei. Né? Agora é lei. E falando que tem a lei, é uma lei que as pessoas odeiam, né? Isso. Nós falamos na escola, né, o Felipe, essa semana, o dia lá que nós fomos dar a palestra lá, falamos na escola que muita gente assustou. E aí a pergunta é, né, sobre como podemos definir esse ato infracional. Né? O colega meu falou assim, Mário, mas o adolescente vai ter o crime, o adolescente não comete crime, gente. Ele é inimputável. Exatamente.
É uma palavrinha que... Justamente por causa da idade, né? Verdade. Que é uma luta aí que o povo brasileiro, uma causa que o povo brasileiro tem abraçado, mas quando chega para assinar essa redução da maioridade penal aí, não vai para frente. Na né? visão dos senhores, como conselheiros, você acha que deveria ter essa redução? Eu acho que não. Eu não. Eu não concordo, não. E aí, Felipe? Ô, rapaz, é um negócio Assinou complicado, que- né? Você sabe por quê? Pelo seguinte, existem menores infratores que cometem crimes bárbaros. Entendeu? E existe um adolescente que comete um ato infracional leve. Entendeu? Então, assim, são dois pesos e duas medidas diferentes, não são iguais. Entendeu? Então, se a gente for olhar pela tipificação penal, a gente concorda. Mas dependendo. Não, no caso eu, tô falando, né? eu sei, a minha questão, eu sei. na minha opinião. Agora, se for olhar, por exemplo, a questão. É tipo de crime. É o que está sendo isso debatido mesmo. na tá CCJ, tá sendo é o seguinte, debatido isso foi mesmo. aprovado Uhum, na CCJ a redução para 16 anos para crimes hediondos. Pois entendeu? É por isso que tem que ser, né, balanceado. Mas se você pegar Mesmo lá assim- e ver o que é inimputável, né? São pessoas com problemas mentais graves Sim, e isso. menores de 18 anos, Isso. que ainda estão em processo de formação, Formação. não tem noção do que é certo e errado. Me ajuda aí, cara. Mas tem gente que tem noção do que tá fazendo. Mas analisa comigo. Se eu sou 17 aninhos, eu sou inimputável. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Mas eu posso eleger um presidente. Eu posso eleger um deputado. É Eu isso que tem posso que ser casar. avaliado. Eu não posso com 16 anos de idade. Pensando por Com esse lado, assinatura, né? Por isso que eu tô te falando que tem que ser não avaliado. pode emancipar o rapaz? Sim. Com 16 anos de idade você não pode emancipar? Uhum. Então, quer dizer, Verdade. se eu posso ser emancipado, se eu posso administrar uma empresa, se eu posso casar, quem casa quer casa, quem casa quer construir uma família. Que é responsabilidade. Como que um inimputável vai cuidar de outro inimputável? Não tem Se eu como. casei com a menina de tem como, 16 anos, eu tenho 17, casei com a menina de 16. Aí ela engravidou. São 3 inimputáveis. Como é que eu vou cuidar dele? E os pais, né, por trás, pra cuidar Você tá dos entendendo três. como é que é? Eles Então, deixam, quem- né? nesse caso, né, no caso assim de crime bárbaro, eu acho que deveria ser mais punido com mais Eu tive rigidez. aqui, Mais ó. rigidez. Sabe onde é o sócio educativo? Eu sei. Eu tive lá fazendo uma palestra para os adolescentes lá. Ah, A capivara do moleque é gigantesca. E só crime horrível. é. Em Valadares, eles mataram um adolescente lá no CIA, lá fala CIA, Centro de Internação de Adolescentes. Matou o garotinho lá dentro. Eles arrancaram o coração dele. Ai, Credo. Aí eu te pergunto, ele não sabe o que tá fazendo, não? É complicado. Hoje nós somos quantos conselheiros lá? Nós somos 5 conselheiros. No papel, né? 5 conselheiros. Porque tem o férias, sempre tem um de atestado. Exatamente. Então, quer dizer, a demanda para Ipaba só suporta 5? Como é que funciona essa questão de, eu posso ter um conselho só, tem que ter 2, igual em Patinho são Não, 2 Ipaba- regionais. Ipaba, para 2 conselhos não pode, né? Ipaba é Não questão de suporta, né? população, É, então. população, questão mas a populacional. questão de férias, o ECA não, a lei fala que tem que fazer chamamento de outro conselheiro. Aí tem um suplente. Suplente. Mas no Ipaba não tem suplente. Você fez um comentário comigo lá em Ipaba sobre a questão do conselho itinerante, né? Tipo assim, se atender lá no Vale. Fala sobre isso pra gente aí. A nossa ideia, logo no início, né, Felipe? A gente ia colocar um dia da semana para cada Distrito. distrito. Ipaba hoje os dias são quais? Vale Verde e Boixá, os maiores. E Água Limpa, só que Água Limpa é muito distante e é
vamos falar do próximo. O próximo vai ser lá em Entre Folhas. Lá em Entre Folhas. Pertinho. Pertinho. Mas aí você tem que tirar um dia, você poder ir, você tem que ter arrumar dinheiro, você poder alimentar. E se for igual agora, por exemplo, no final do mês, eu não tenho nem dinheiro para ir. Tudo isso é por conta sua. Quando o conselheiro, a gente pede diária. Não é ruim, não, né? Às vezes a gente pede diária. Aí eles falam, mas não tem tantos quilômetros. Depende da quilometragem, né? A questão da diária. Mas aí como é que eu vou fazer? Eu vou vir almoçar em casa? Só que a gente não tem diária para ir nesses lugares. Igual a última que foi lá em Alvarenga. Existe um fórum nosso aqui do Vale do Aço? Tem. O Fórum do Leste de Minas, que é o... Ele é aqui, a região toda, de Valadares, de Espírito Santo para cá. É bem grande. Agora, no caso de vulnerabilidade, vamos supor que, você fala, não tem que fiscalizar, mas vocês estão passando na rua de Paba e a criança lá vendendo jujuba, e aí? Por essa situação... Ela está num caso de vulnerabilidade? A gente passa, sim. Ela está num caso de vulnerabilidade? Paçoquinha, vulnerabilidade. Aí, porque ela pode ser ali, vamos supor, ela pode ser um aviãozinho traficante. Também. Mas aí, Mário, o que acontece nessa situação? Porque aqui fala sobre a atribuição do conselho tutelar em caso de vulnerabilidade. Exatamente. Aí, o que acontece? O conselho tutelar, uma das atribuições é requisitar serviço. Requisição de serviço, requisitar serviço. Principal, uma das atribuições do Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar faz nessa situação? Encaminha para assistente social. Porque o Conselho Tutelar não pode ir lá pegar a criança e tomar aquela jujuba, ou então aquela paçoca dele, aquela cesta, que ali, aquela criança, vamos supor, eu, por exemplo, já com uma caixinha de paçoca vendendo paçoca. Aí o que eu posso fazer? Eu não posso pegar e tomar aquilo daquela criança, que ele conseguiu aquilo, talvez aquilo que ele está conseguindo alguma coisa para poder comer, tomar alguma coisa em casa. Né? Aí o que o conselho tem que fazer? Encaminhar a assistência social. Procurar saber o endereço, procurar saber se está passando por necessidade em casa. Porque muitas vezes você vê uma criancinha com uma sacolinha de jujuba na mão, o coração dói, mas você acaba comprando. Se vê um adulto, você nem compra. Não. Então, muitas vezes, esse adulto usa essa criança, explora essa criança, enquanto ela fica de boa. Exatamente. Já teve casos, né? Por exemplo, a mulher ficava debaixo da árvore, distante, e distribuía os filhos. Cada um vai para um canto. Vender, né? Olha só, isso aí é uma exploração. Exploração infantil. Exploração infantil. Não faz nada. Lá em Paba tem uns lá que vende, mas a gente conhece a maioria. Eu conheço uns que é do projeto de futebol lá do nosso de Paba, e tá sempre lá perto do supermercado vendendo uma paçoquinha. Aí eu falo, fulano, o que você tá fazendo com isso, rapaz? Vai estudar? Eu me chamo professor. Professor, eu vim da escola mesmo, tô vendendo para ajudar lá em casa. Então tá bom. A questão de... O CMDCA é o seguinte, o CMDCA eles pegam... Na formação do CMDCA, eles pegam uma pessoa de cada entidade. Às vezes, aquela pessoa nem conhece o que é um CMDCA. Não sabe nada de CMDCA. Nós tivemos no Ipaba um problema com o CMDCA, porque o CMDCA aqui, a gente reuniu isso no lugar que estava fedendo esgoto. A nossa sede estava cheia de esgoto. Estava saindo na pia da cozinha. Atendimento ao público não pode ser isso. Tem que ser um lugar agradável, que vai atender o povo. E ela, vou usar a palavra que ela falou. Vou usar. Ela falou o seguinte: eles podem reunir na calçada? Coloca a mesa na garagem e reúne na calçada. Rapaz, atendimento ao público na calçada. Eu falei com a promotora. No dia que nós reunimos com a promotora, eu falei com ela, queria que a gente reunisse na calçada. Na calçada, na garagem. Aí ela olhou e falou assim, aí fica meio difícil, né? E a dignidade? Né? Então, o CMDCA deveria capacitar os membros. É o que não consegue. Porque o Conselho Tutelar, ele não é um órgão para ficar só na sede. Ele não pode ficar só na sede. Mas ele recebe denúncia via ofício, denúncia telefone, plantão, Disque 100. Ele recebe várias coisas que tem que ser averiguado. Aí as pessoas falam, mas o Conselho Tutelar não faz nada. Às vezes as denúncias que recebe é sigilosa. Que resguardar a pessoa. A integridade da pessoa. Não é isso? E da criança também que você está atendendo. E todos os nossos atendimentos
registrado. É registrado. E é Com arquivado. relação a essa questão, você falou de... existe a prontidão, né? O conceito de prontidão nos finais de semana, sobre aviso. Mas só final de semana, todo Né? dia. Segunda a segunda, mas hoje- a pergunta, Hoje, por exemplo, é o Felipe. você está de prontidão hoje. Sim. Aí, digamos que eu ligo para ti, você liga para o motorista te buscar, como é que funciona? Você já fica com o carro? motorista busca, né? Motorista. Porque muitas vezes você não liga, já aconteceu o caso, a gente ligar para o motorista, não achou o motorista. Mas Se deu um porque acidente. de madrugada, o cara ligou de madrugada, Aconteceu. aí Fomos juntos. fomos. Eu e um outro conselheiro de Paba, nós saímos, chamamos a polícia e fomos junto com a polícia. Lógico. Porque a criança trancada dentro do carro, o cara na balada, a criança dormindo trancada dentro do carro, dormindo dentro do carro, ou alguém viu, ligou pro conselho, o que eu vou fazer? É abandono de incapaz. Justamente. Isso tem que ser agido, a ação tem que ser imediata. Pode até morte ali, asfixia. Exatamente, já aconteceu Já vários. aconteceu Né? casos, Aí nós fomos, aí o que acontece? Aí, nesse caso, o conselho tutelar tem que ser agir imediatamente. Abandono de incapaz, por exemplo, Estupro de vulnerável. estupro vulnerável. Isso é coisa que tem que ter ação imediata. Uma coisa que tem muito problema, vou falar aqui. Você falou do posto de saúde, do médico. Isso. Hoje, nós temos em Paba um pessoal que liga porque um adolescente está lá para ser atendido sem acompanhante. Aí eu falo com eles, infelizmente o conselho tutelar não pode fazer isso. Eu vou tirar, não é atribuição do conselho tutelar, acompanhar o adolescente na consulta ou então no médico. Não, isso aí não. Isso você, como agente de saúde ou enfermeiro, você tem toda a autonomia de atender essa criança, principalmente se for urgência ou emergência. Se for um caso grave. É responsável. Você é responsável por ele. A partir do momento que ele chegou aí, você é responsável por ele. Porque eu vou esperar o conselho chegar. E o conselho vai esperar um carro para poder vir. Né? Não, mas eu não vou atender enquanto vocês não chegarem. Cara, se ele morrer aí, se a criança morrer, é uma missão de socorro. Eu vou chegar aí, o que eu vou fazer aí? O que eu posso fazer para essa pessoa? Ela está doente. A gente pode fazer a busca dos pais. Posso fazer uma busca ativa, busca do pai. Mas agora, eu ir acompanhar essa pessoa no hospital, eu não posso. Você tocou num ponto cruz aí, igual a questão de acompanhar adolescente quando ele comete fato infracional na delegacia. É um problema. Se você não tiver pulso firme, conhecimento, a gente já foi. Aconteceu um adolescente envolvido no ato infracional. Vou dar um exemplo, aconteceu num evento aqui, um show, e houve um BO, esse adolescente foi conduzido à delegacia. Não localizaram nenhum parente, nenhum responsável. Mas a questão é essa. Né? Então, se não tem um pai, não tem um responsável, quem vai responder por essa criança? Juiz. Só o juiz. Na verdade, a autoridade policial ali, ela vai comunicar, né? Vai procurar os familiares. Ao juiz. Entendeu? Só que eles preferem comunicar o conselho tutelar primeiro. Não sei. Aí quem aconteceu? Ligou para o conselho tutelar. O conselho tutelar foi assumir a responsabilidade. Na ausência dos pais, quem responde? É o juiz que vai determinar. É o juiz que dá Aí você vai 2 da manhã ligar pro juiz. Eu tô com... Se tiver de plantão, né? Não tem também. Aí, sabe o que acontece? A maioria dos casos aí é o conselho tutelar. Esse conflito aí. Aí é o conflito da lei, porque a lei fala que é o juiz. Será comunicado imediatamente ao juiz. Aí, mas só, se não tem o pai, não tem nenhum da família, o delegado assume e comunica ao juiz. A lei fala. Aí, o que acontece? Mas o conselho tutelar não pode deixar também de atender. Agora eu vim passar a noite na delegacia com esse... Já teve caso de conselheiro chegar e o delegado perguntar o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui? De manhã, aí eu pergunto, o que você está fazendo aqui? Não, isso não é função sua não, ué. E com relação à questão das... Fala, já que está com o ECA aí, né, nós temos 6 medidas socioeducativas para os nossos digníssimos adolescentes aí, né? Relata pra gente aí essas medidas aí, bem sucinta aí, que nós temos aqui em Patinga a Casa Sem Liberdade, conhece? Mais ou menos. E nós temos alguns adolescentes de Paba lá. Tem. Ó, a questão de medida socioeducativa, o Conselho Tutelar não tem muita... Porque existem 6 medidas socioeducativas. A primeira é a advertência. A advertência... Prestação de serviço à comunidade, reparação de danos, isso, liberdade assistida, regime de semi-liberdade e a última que é a internação. Internação até 3, não é isso? 3 anos no máximo. Até 3 não anos é que ele fica 3 anos. Não, até 3 anos. O pessoal acha que ele fica 3 anos até 3 ininterrupto. Essas medidas socioeducativas,
Quem vai aplicá-las? Aplicar essa sócia É o juiz da vara. É o juiz da vara de execução. Isso. Artigo Só- 110, né? A 112 partir aí, do artigo 110. gente. então, Só que Ipaba mesmo tem vários aqui, tem uns 3 ou 4 aí que tá cumprindo Então, ali na sócio. cidade nobre ali. O que o pessoal fica É. revoltado, na mais na educação, né? Com raiva de vocês, eu fico bobo, por exemplo, que tá com raiva do conceito, ele tá na lei. É. Se o adolescente não tá na escola. Eles acham que é o conselho que tá Aí, colocando na chega escola. lá na escola, olha, a mais próxima, vamos supor, Manuel Machado. Vamos dizer assim, Não, Machado. arranja uma vaga pra ele aí. Mas Tem o que adolescente arrumar. tá cheio de ato infracional, ele tem que estudar. Tem jeito. Uma das medidas Aí a socioeducativas. bronca, né, a raiva, a ira cai onde? Sobre conselho o órgão, tutelar, né? sobre o órgão. Sobre o conselho tutelar. Este ano, até mesmo sem medida socioeducativa, até nos canais normais mesmo aí, a gente vê aí, todo ano falta vaga. Escola. Esse ano E nós joga só pro conselho tutelar arrumar. E depois o conselho tutelar vai conseguir vaga para criança. O conselho tutelar tem que garantir a vaga da criança, ou do adolescente. Aí ele não vai falar qual horário, definir o horário. E nem o local, E né? nem o Porque local. tem pais que chegam querendo, eu quero nessa escola. Eu quero nessa A gente escola, eu quero garante esse uma vaga, horário. É uma escola, né? Porque Às vezes o filho já está até matriculado. Aí chega lá e fala assim, eu quero mudar meu filho para a escola tal. Mas seu filho está matriculado. Mas esse horário não dá para mim, não pode estar naquela escola. Ô senhora, ou senhora, que seja. Infelizmente, nesse caso, o conselho não pode ouvir. Seu filho já está matriculado. Se seu filho não tivesse matriculado e não tivesse negando a vaga para ele, nós íamos fazer um ofício. Ou ia lá na escola, pedir a vaga para ele. Mas agora, requisitar uma vaga para ele. Mas agora, se ele está com a vaga na escola, a senhora está negando, você está negando a colocar ele nessa vaga. Nós temos casos de Ipaba lá nós fizemos várias visitas na casa do adolescente, ele não quer estudar. O que ele faz? Manda pra promotora. Caminha pra promotora. Aí a promotora, que é a promotora? Chama a mãe, chama os parentes lá e... a gente não tem como você pegar um menino, colocar ele dentro do carro e levar a força pra escola. Não Tem casos que você vai lá pra conversar com o menino e o menino xinga. A mãe vê o menino xingar, manda a mãe tomar naquele lugar, manda o conselho... Não manda o conselho, mas fala... mas quem Não, eu manda, entendo. né? Queria mandar. Porque, aí eu pergunto, igual eu falo pros pais, né? Um garoto de 13 anos de idade já tá nesse nível, a culpa é de quem? Do conselho? Você não foi... Você como pai, você não instruiu, não educou, não orientou? Daí falar agora. A Não dá questão exemplo? é essa. A questão Aí é depois eu não quero mais esse amigo, se fosse uma mercadoria estragada, não quero mais não. E joga pra vocês. Já teve um caso, rapaz, que a gente pegou que o menino virou pra mãe e perguntou pra ela: a senhora estudou? Ela não. Então por que eu tenho que estudar? Por aí a gente entende. Você tava comigo? Tava. Por aí a eu tô pensando gente aqui. entende que vem de lá. Entendeu? Se tivesse tratado lá, não chegaria a esse ponto. Aí eu pensei, gente, meu Deus. Do jeito que ele falou com ela, eu fiquei totalmente assim... perplexo, sem São graça, os pela limites, situação. os limites que Entendeu? tem que se colocar em casa. Tem que colocar limite. Eu não posso espancar meu filho. E não é educação. Espancar não é educação. Conselho e limite. Conselho e limite. Né? Exemplo. Porque é exemplo, exatamente. Exemplo também. O exemplo arrasta, né? Não. Porque eu falei assim, então, gente, o papo tá bom, né? Tá. Com certeza. Não quer que fique a noite toda. Eu quero que vocês façam o seguinte, um relato pra gente, né, da situação suas, o que possa, né, melhorar cada vez mais e orientar os pais de Ipaba com relação ao que está acontecendo, porque o índice de violência envolvendo e de consumo de todo tipo de droga, né, Tá, as nossas crianças e adolescentes, assim, alastrando cada vez mais. Vocês como conselheiros, né, que uma das atribuições é zelar pela integridade das nossas crianças e adolescentes, deixa um recadinho aí. Não só do conselho, essa atribuição, tá? Da Não. sociedade, da família, Isso, né? mas Porque tá senão- ali. Mas é- Não, Sim. pelo mas é- ECA, mas é a pelo atribuição artigo 4, do conselho. começa Uhum. pela Pelo, família. isso, pela família. Mas como nós somos no conselho que Isso. vocês como conselheiros, né? Ô Mário, em Ipaba, nós temos problemas que... Vou falar em modo geral. Hoje, por exemplo, adolescente não tem onde brincar, não tem onde jogar uma bola. Espaço de recreação. Espaço de recreação não tem. Hoje, nós somos chamados até para tirar o menino que tá batendo bola na rua, Nas praças. nas praças. Aí, a minha resposta, eu sou claro. A minha resposta é clara. Onde
eu vou colocar esse menino para brincar? É só brincando na praça, tá soltando papagaio, tá jogando bola, tá batendo não sei o quê. Mas aonde eu vou colocar esse menino para brincar? Não tem um lugar para esse menino bater bola. O campo não pode, porque o campo vai estragar a grama. Hoje a gente tem a quadra de areia, mas é com horário marcado. A quadra de areia tem horário marcado. À noite não funciona. Olha, de dia não funciona, não é isso? De dia não funciona, só à noite que funciona. Funciona até certo período da noite. Aí eu me pergunto, o que está faltando? Ações sociais. Ações sociais. A ação social que possa envolver esses jovens, esses adolescentes. Eu e Pablo está carente nessa situação, desse quesito, entendeu? Tem que ter alguma coisa para poder atender esses jovens, esses adolescentes, essas crianças. Porque senão ficar todo mundo trancado com o celular na mão dentro de casa o dia inteiro. Mesmo porque você só vai aprender a viver em sociedade vivendo em sociedade. Nós somos criados envolvidos. Entendeu? Brincando na rua, né? Brincando na rua. Brincava, mas com determinado tempo. Vem pra dentro, acabou ali. Entendeu? Só que era a maneira da gente se socializar. E nossos pais, eles não transferiam a responsabilidade deles para outras pessoas. Eles sabiam o que era deles e o que era a responsabilidade, por exemplo, das escolas. Hoje eu falo o seguinte, a terceirização da educação dos filhos. Exatamente. Pai, mas a alegação dos pais é o quê? Eu não tenho tempo para o meu filho, que eu estou no linguajar de hoje, na correria danada. E isso cai pro terra, o Zé Clóvis sabe melhor do que eu, que trabalhou na cadeia lá, né, Zé Clóvis? Trabalhei. Mas se você não tem tempo, mas está visitando na cadeia agora? Mas está dormindo na sexta-feira para visitar o filho no sábado na cadeia. Você disse que não tinha tempo? Como é que você conseguiu tempo agora? Porque agora é prioridade e antes não era. Entende? Então é isso que eu falo. Esses argumentos não são válidos, né? Não tem fundamento. Explica, mas não justifica. Então, Felipe, deixa uma mensagem pro povo de Paba. E depois o Zé Clóvis também deixa para a gente finalizar o nosso bate-papo, que é muito bom. E numa oportunidade nós vamos aprofundar mais nas atribuições, porque apesar de que o trabalho de vocês, a maioria deles é sigiloso, mas vocês têm esse sigilo, você pode mudar o nome do santo, né? Isso, mudar o nome. Fala o milagre, mas não fala o santo. É verdade. O que acontece, pessoal? O que eu tenho para dizer para vocês hoje é o seguinte: vocês podem contar com o Conselho Tutelar. Vocês podem contar com toda a equipe da rede de apoio. A nossa rede, ela é muito boa. Principalmente com a de saúde, né? A gente solicita ali, no estralar de dedo, está sendo atendido. Só que o recado que eu tenho é esse, gente. Contem conosco, mas não transfiram a responsabilidade que é suas para a rede. Porque a gente só consegue ajudar, né? Se você se ajudar. Se você cuidar, se você ensinar o caminho, né? Isso é bíblico, né? Ensina o caminho, né? A criança que ela deve andar. Porque quando ele ficar mais velho, ele não vai esquecer. Então, se você não ensinar de pequeno, depois de adulto, não tem como ele lembrar, porque ele não foi ensinado. Justamente. Né? Então, é isso. O recado que eu quero deixar é: nós estamos à disposição. Estamos na Rua Almenara, número 195, e que o Conselho está à disposição de todos. Todos mesmo. Eu tenho alguma dúvida sobre o Conselho Tutelar. Você pode me falar? Estamos à disposição para poder falar. E deixar para os pais, para a família, não só para os pais, para a família, seja mais responsável pelos seus filhos. Tenha mais responsabilidade com seus filhos. Tenha mais diálogo. Mas também seja um pouco mais rígido, né? Questão do celular. E brinque mais com o filho, converse mais. Tá? Com seus filhos, adolescente, tenha filho. Tempo, né? Tenha tempo pro seu filho. Arruma um tempinho pro filho. Eu agradeço aí por aceitar o meu convite e vou tornar a repetir, né? As portas vão estar sempre abertas aí pra gente trocar essas informações, levar informação pra comunidade. E, pai, adote seus filhos antes que o traficante o faça. Isso aí. Porque depois não adianta lamorear, apontar dedos, a culpa é de fulano, de Beltrano, ciclano. Quem botou no mundo foram vocês. Isso, quem tem que educar são vocês. O conselho, ela não já disse, conselho, aconselhar, instruir, orientar. Que Deus possa, né, de discernimento a vocês, força, sabedoria, persistência, porque não é fácil. Muito obrigado, que Deus possa abençoar sempre. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a vocês. A você pela oportunidade.